A decisão do ministro Gilmar Mendes, claro, gerou desconforto entre outros ministros ali da Suprema Corte. Alguns colegas do decano avaliam que a medida pode ser interpretada, então, como autoproteção, especialmente diante da possibilidade de a direita formar maioria no Senado em 2026. Outros ministros também afirmaram que o tema já estava pacificado e que a decisão, então, criou um mal-estar desnecessário com o Poder Legislativo. Mais informações você encontra na nossa página, né, na revistaoeste.com. Agora sim, deixa eu aproveitar para dar as boas-vindas ao doutor Ives Gandra Martins. Muito boa noite, seja bem-vindo. Quero agradecer. Ontem nós tentamos contato, né, doutor Ives, mas o senhor estava num congresso trabalhando firme e forte aos 90 anos. Agradeço mais uma vez a gentileza de arrumar um tempinho na sua agenda para conversar conosco. E eu já vou direto ao ponto, quero ouvi-lo aí sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes, né, de retirar os direitos dos cidadãos, de denunciar ministros do Supremo Tribunal Federal e entregar, então, esse poder, essa legitimidade ao Procurador-Geral da República. Muito boa noite. Boa noite. Veja o seguinte, ontem exatamente no painel em que eu participei, era presidido pelo ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Roberto Rosas, e os três palestrantes eram o presidente Michel Temer, o ex-presidente Supremo, Marco Aurélio de Mello, e eu. E todos analisamos a decisão e achamos, do ponto de vista estritamente jurídico. Lá estava o Marco, que hoje é advogado, o Michel Temer, que hoje é advogado, e eu, que sempre fui advogado. E todos achamos que não tem sustentação. O ministro Gilmar Mendes, eu tenho uma grande admiração, livros escritos por ele, uma amizade de 45 anos, sou doutor honoris causa pelo Instituto de Direito Público e sei o valor constitucional dele como professor. Os nossos livros, leis que fizemos juntos, a lei da DPF, eu fui ao lado dele, presidido pelo meu companheiro de comentário, Celso Barça, Oscar Correia, quem redigimos a lei da DPF sem ter sido uma vírgula só mudada. Então, quero dizer que tenho grande admiração pelo Ministério, mas acho que está absolutamente incorreta a decisão. Embora a nossa opinião dos quatro que estavam lá contestando, entendemos que não tem sustentação. Ele diz, isso é inconstitucional, mas quem tem que fazer, então, a nova lei é o Congresso Nacional, não é ele. E ele fez a lei. O que o Gilmar fez foi o seguinte, agora é só o Procurador-Geral. Onde está, feito pelo Congresso Nacional, isto? E é um dado que me parece fundamental. Em 1953 e 93, era subchefe da Casa Civil o ministro Gilmar Mendes. Nossa amizade vem de muito antes disso. E houve o pedido de impeachment do Collor. Ele me pediu, em nome do Collor, que, baseado nesta lei, que agora ele considera inconstitucional, que eu desse um parecer, se eu podia fazer. Eu disse que já tinha feito um parecer também para o Hélio Bicudo sobre um outro aspecto da lei, mas que faria, dizendo que faria sem cobrar honorários, para ter a liberdade de continuar criticando, e, ao mesmo tempo, dizer que não mudava nenhuma das minhas posições. Eu já tinha manifestado sobre alguns aspectos da política do presidente Collor. E fiz o parecer, e publicamos. Inclusive, o Paulo Brossard publicou um livro específico, era a segunda edição, me pediu, para ele era ministro do Supremo, que eu falasse com a minha editora, que era a Saraiva, se eles podiam publicar em uma semana, para ser antes do julgamento do presidente Collor. O ministro estava considerando absolutamente constitucional. Nós tivemos a discussão do impeachment do presidente Collor, do impeachment do presidente Dilma. Nunca ninguém contestou. Há quase uma centena de pedidos de impeachment de ministros. Esta lei foi recepcionada e todos os juristas, todos que escreveram, eu mesmo escrevi, publiquei um livro em 93 sobre o impeachment, sempre entendemos que foi recepcionada. Embora fosse de 50, foi recepcionada pela Constituição de 67, pela Constituição, pela emenda número 1 de 69 e pela Constituição de 88. Agora, ele encontra essa inconstitucionalidade, com todo o respeito que eu tenho, e admiração e amizade que eu tenho, que é muito grande, que, enfim, ele encontrou, foi contestado pelo advogado-geral da União,
vai ser examinado pelos outros ministros, mas é encontrada uma inconstitucionalidade depois de haver N pedidos de impeachment e ministro do Supremo. Durante todos esses anos, nunca o presidente levou para discussão e que nunca ninguém contestou. Foi contestado no momento em que se tem a impressão, e isso é que o jornal Estado de São Paulo de hoje declara, que é uma autoproteção do Supremo. Não acredito que seja, não é o espírito do Gilmar, mas entendo que, efetivamente, para a opinião pública, isso é tido como se fosse uma autoproteção de um Congresso que deverá ser mais conservador o ano que vem do que o atual. A meu ver, como professor de Direito Constitucional titular, professor universitário há 62 anos, eu entendo que não tem nenhuma sustentação aquilo que foi colocado pelo ministro Gilmar Mendes. Com toda a admiração que tenho por ele, com os livros que escrevemos, palestras que demos juntos e juntos. Mas não fui só eu. Ontem, quando eu, Michel Temer, Marco Aurélio de Mello, Roberto Rosas, pusemos a mesma questão, expondo também as nossas preocupações de um acirramento nas relações entre o Senado e o Supremo, um auditório repleto, de em torno de 200 juristas que lá estavam e economistas, todos aplaudiram a nossa interpretação. O que me parece que é uma interpretação isolada de quem tem força. O que eu falo não tem valor nenhum. Eu falo como professor, ele vale como uma reflexão acadêmica. O que ele faz tem valor porque ele impõe, ele tem o poder de exigir. Mas do ponto de vista estritamente jurídico, sem examinar qualquer questão de valor e sem subjetivo nenhum. Nenhum dispositivo desta lei ou de qualquer lei expõe aquilo que ele diz que é o procurador-geral que pode. Razão pela qual, se esta lei tiver que ser mudada, só pode ser mudada pelo Congresso Nacional. Sim. Não com o Supremo legislando, porque ele acaba de legislar, porque criou uma hipótese legal que é a de ser o procurador-geral único com legitimidade ativa. E nós sabemos que o artigo 49, inciso 11 da Constituição, declara o seguinte: compete exclusivamente ao Congresso Nacional zelar por sua competência normativa perante os outros dois poderes, que são o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Razão pela qual, data máxima vênia, principalmente tratando de um amigo queridíssimo, há 45 anos, eu entendo, com todo o respeito devido, que é manifestamente insustentável do ponto de vista jurídico a decisão do ministro Gilmar Mendes. Doutor Ives, deixa eu aproveitar aqui o gancho, estou falando do artigo 49, que compete ao Congresso Nacional zelar aí pelas suas prerrogativas. Quais seriam, então, os caminhos, né, legislativos possíveis, objetivamente, dentro aí da Constituição, para uma reação em relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que possivelmente vai ser referendada aí pelo plenário do Supremo? Eu não sei se será referendada, hein? Eu não sei se será referendada. Embora seja sessão secreta, na sessão secreta os advogados não falam, ninguém fala, ninguém sabe o que eles estão decidindo. Eu considero que isso é uma violação ao artigo 55, inciso 5º da Constituição, que diz que é assegurada a ampla defesa. Nós teríamos que ter, pelo menos, a ampla defesa que tínhamos no dia 5 de outubro de 88. E não temos agora, porque nas sustentações orais não existem. Você faz uma, manda 24 horas antes e sabe que nenhum ministro vai ouvir. De tal maneira que a impressão que eu tenho é de que nas sessões nós não temos defesa, eles fazem o que querem. Agora, eu entendo o seguinte, sempre defendi isso, que o decreto legislativo seria o caminho. Mas eles têm um caminho mais rápido, fazer uma lei. Já que eles dizem que essa não foi recepcionada, faz uma que fez, dizendo a mesma coisa agora, o que ele não vai poder. Porque o argumento dele é, como nós somos o supremo poder da República, podemos fazer a lei em lugar do Executivo e podemos administrar o Executivo, porque nós estamos hoje
um poder supremo, antes era o executivo no regime militar, hoje é o Supremo Tribunal Federal, que define quem é que fala, quem é que pode falar, o que se pode falar, o que é democracia, não é mais o povo. É evidente que, a essa altura, eu só vejo um caminho. Esse caminho é, efetivamente, o legislativo fazer de imediato. Ou a outro decreto legislativo, o que pode sempre acontecer, o Supremo não aceita, é impossível, é isso, é aquilo, e aí nós vamos ter um conflito muito maior de poderes. A impressão que eu tenho é que, a essa altura, se os ministros do Supremo querem realmente a harmonia e independência dos poderes, não é uma função, às vésperas de uma eleição, de acirrar os ânimos entre o executivo e o judiciário e o legislativo, mas ao contrário, tentar um diálogo. E não é decisões como essas que facilitam, porque, indiscutivelmente, sempre na indicação de um procurador-geral da República, o que é que nós temos? Nós temos uma consulta do presidente aos membros do Supremo. Eu, desde que sustentei a primeira vez no Supremo, em 62, sempre houve aquelas conversas informais para saber a aceitação do nome que o presidente queria. É evidente que dá ao procurador-geral o direito único de ser o único com legitimidade ativa, de propor ao Supremo, ao Senado, que é o maior tribunal do país, porque é o único que pode julgar presidentes e ministros do Supremo, é fazer o que tínhamos na Constituição dos Militares, que a inconstitucionalidade de leis teria que ser proposta pelo Procurador-Geral da República, que era o advogado do presidente. Nunca havia nenhuma inconstitucionalidade pedida pelo Procurador-Geral da República, ele não podia pedir contra o seu próprio cliente. O Procurador-Geral da República, indicado e com apoio, com aval dos ministros do Supremo, evidente que jamais faria, então representa que seria um artigo de reflexão lírica, poética, romântica, colocado lá, que nunca aconteceria. Eu sou contrário ao impeachment de ministro. Acho que abre uma tensão muito grande. Mas é um dispositivo que está lá. E sendo um dispositivo que está lá, teria que ser respeitado como está na Constituição. Cabe ao Supremo Tribunal Federal. E se cabe ao tribunal, é o povo que pode pedir. Cabe, ou melhor, ao Senado Federal julgar. Foi isso que os constituintes quiseram. Quando disseram que a democracia no país, pelo artigo 1º, quem define o que é democrático é o povo, através dos seus representantes. Quem são os representantes do povo? O executivo e o legislativo. A soberania do povo é exercida por seus representantes. Por que o Poder Judiciário aparece em último lugar na reunião dos poderes? Primeiro, o Legislativo, que eu tenho a totalidade da representação popular, 100%, posição e situação. Por que aparece em segundo lugar o Executivo? Porque lá só tem a maioria da população representada na organização dos poderes. E por que aparece o terceiro lugar, o Judiciário? Porque ele não representa o povo, representa a lei que não faz, que só pode ser feita pelos outros. E, nesse caso, foi feita uma nova lei. Escreveu uma nova lei dizendo está na Constituição, que não está, que só o Procurador-Geral da República não está, ninguém escreveu isso, pode iniciar o impeachment. Então, me parece, com todo o respeito, admiração que tenho, a amizade que eu tenho, e considero um dos maiores constitucionalistas do Brasil, nesse ponto, a divergência é manifesta. E se nós aceitarmos isto, nós passaremos a viver a jurostocracia, não a democracia. O Supremo fará a lei que quiser, mudará a lei que quiser, e os outros poderes têm que se submeter. Porque não é mais 150 milhões de brasileiros que decidem o que querem como soberania, mas 11 cidadãos eleitos por um homem só. Então, eu tenho a impressão que há necessidade de uma distensão entre os poderes. E a autocontenção a que faz menção o ministro Fachin já começaria muito bem, o que seria, talvez, reduzir as tensões entre poderes. Se essa posição do ministro Sérgio Mendes
não fosse aceita pela maioria dos ministros da Suprema Corte. Um gesto que, a meu ver, facilitaria o futuro diálogo entre o Legislativo e o Judiciário para o bem do Brasil. Doutor Ives Gandra Martins, eu agradeço mais uma vez a gentileza de conversar conosco sobre esse assunto. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite para o senhor, bom trabalho. Até uma próxima. Um grande abraço a todos. Marcília, Augusto e a você especialmente, Paula.